Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Hoje terminaremos Atos, capítulo 8. Terminaremos hoje este capítulo. Na semana passada vimos a primeira parte da segunda parte do versículo 1 até o versículo 25, e hoje nós veremos os versículos 26 a 40. Atos capítulo 8, 26 a 40. Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este se foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, sem dúvida alguma, a Tua graça é maravilhosa e sem par. Nós aqui somos frutos da Tua salvação, que não depende de nós, mas exclusivamente do Senhor, em nos visitar poderosamente, para nos tirar das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós temos visto coisas maravilhosas na Tua palavra, no livro de Atos, e hoje não é diferente. O que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor eleve os nossos corações a Ti, possa realmente prender a atenção que lhe é devida, para que compreendamos aquilo que nós lemos. Nós vemos, Senhor, que não basta ler a Tua palavra, não basta saber o que está escrito aqui, mas precisamos compreender profundamente o que o Senhor quer dizer em toda a Escritura. E compreender significa, Senhor, não apenas entender, mas saber aplicar e saber praticar aquilo que o Senhor tão graciosamente continua nos dando. Visita-nos nessa noite, como o Teu Santo Espírito visitou aquele eunuco naquele dia, e onde houve grande salvação. Nós cremos, Senhor, é por isso que continuamos falando, que essa mesma salvação pode acontecer aqui, hoje, neste culto, se o Senhor assim desejar. É por meio de Jesus Cristo e no nome dEle que nós oramos
Amém. Amém. Pensamentos secretos de uma convertida improvável. Um livro, um depoimento, um testemunho de Rosaria Butterfield. Ela começa o seu livro agradecendo da seguinte maneira: Deus, por que escolher-me? Quando eu contava com 28 anos de idade, corajosamente declarei-me lésbica. Estava concluindo um doutorado em literatura inglesa, em estudos culturais. Era professora associada de um dos primeiros e mais fortes departamentos de estudos da mulher da nação. Estava sendo recrutada por universidades para assumir funções administrativas e docentes no avanço de ideologias esquerdistas radicais. Eu realmente acreditava que estava ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. Com 36 anos, era uma das poucas mulheres catedráticas de uma grande universidade de pesquisa, administradora em ascensão e ativista na comunidade. Tornei-me uma das radicais catedráticas. Eu tinha vencido sob todos os aspectos. Naquele mesmo ano, Cristo me chamou para si, e a vida que conheci e amei até aquele momento chegou a um final humilhante. Você consegue crer que uma mulher bem-sucedida como essa, lésbica, que se levantava contra Deus de forma ativa na sua comunidade, realmente pode ser o objeto do amor do Deus Todo-Poderoso? Sem dúvida alguma. A leitura desse livro é fantástica para nos mostrar que esse Deus, que salvou no passado, continua salvando agora e continuará salvando até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E salvando essas pessoas improváveis mesmo. Salvando aqueles que nós nunca imaginaríamos que poderiam ser salvos. Inclusive eu e você. A salvação dessa mulher e desse eunuco, do qual nós lemos essa noite, é tão improvável quanto a nossa salvação. O problema é que nós não conseguimos ver assim. O problema é que nós achamos que, numa certa medida, o meu pecado não era tão grave quanto dessa mulher. O meu distanciamento de Deus não era tão grande quanto deste eunuco. Mas, na verdade, a graça do Senhor Deus, ela é exatamente a mesma para todo tipo de pecador. E aqueles que são eleitos desde toda a eternidade, certamente responderão ao Evangelho e continuarão professando a sua fé e sendo batizados e incluídos no povo de Deus. Esse texto vem nos encorajar, então, a continuar lutando pelo Evangelho. Esse texto vem nos encorajar a continuar evangelizando e fazendo missões. Esse texto vem nos ensinar categoricamente que a evangelização e o processo de missões continua firme e forte, exatamente porque Deus continua salvando pecadores improváveis. Esse é o pré-requisito para você evangelizar. Esse é o pré-requisito para você de alguma forma se envolver em missões. Você foi salvo por causa da graça de Deus. E Ele requer de você que de uma forma ou de outra você manifeste gratidão a Ele por isso, levando outros também ao conhecimento maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Por isso continuamos a evangelizar e fazer missões, porque o Deus da graça continua salvando pecadores improváveis. Nós vimos no começo do capítulo 8 como Deus manifestou essa salvação àqueles que não eram bem recebidos pelos judeus. Nós vimos aqui que os samaritanos eram verdadeiros inimigos dos judeus. Nós já havíamos visto isso lá nos evangelhos. Nós vimos a origem dos samaritanos lá no Antigo Testamento. Era odioso para um judeu estar perto de um samaritano. E aqui Filipe é levantado para chegar até Samaria, pregar a palavra fielmente e ali
vemos um avivamento maravilhoso. Um avivamento que é seguido então pela visita dos apóstolos, que impõe as mãos sobre aqueles convertidos e confirma neles com os dons do Espírito Santo que a salvação deles de fato era verdadeira, e não como a de Simão, o mago, que havia professado a fé, sido batizado, mas estava distante do Senhor. Não havia crido de fato, suas motivações eram outras, suas motivações eram escusas. E nessa noite, no fechamento de Atos capítulo 8, nós vemos Filipe saindo de Samaria e sendo um instrumento da salvação de um também que era um pecador improvável de receber tamanha graça. O primeiro ponto que nós vemos hoje então está no versículo 26. E esse primeiro ponto, assim como todos os outros, nos encorajam a continuar fazendo exatamente isso que Filipe fez naquele dia. O versículo 26 nos ensina que é Deus quem conduz a missão. O versículo 26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ora, imediatamente então nós começamos a questionar um pouquinho o que está acontecendo. Ora, houve um avivamento em Samaria. Não é sempre que a palavra é pregada e algo como esse acontece. Talvez nós nunca vejamos isso na nossa geração. Mas Filipe experimentou isso. Os apóstolos estiveram lá. Uma igreja ali começou de maneira forte. Por que Filipe não permaneceu ali pastoreando aquela igreja? Por que Filipe não permaneceu ali discipulando ainda aqueles crentes? Por que é então que Deus precisa tirar Filipe dali e levá-lo então para um lugar deserto? Isso imediatamente nos ajuda a pensar que nós precisamos sim, por causa da responsabilidade humana, traçar estratégias missionárias e evangelísticas. O fato de Deus estar conduzindo a missão, o fato de Ele estar no controle absoluto da missão, não nos impede de fazer isso, muito pelo contrário. Nós precisamos fazer isso. Nós olhamos para o nosso estado, o Piauí, e nós percebemos ao longo da história, infelizmente, como alguns trabalhos foram iniciados com motivações erradas. Alguns trabalhos, por exemplo, que hoje até fecharam, começaram simplesmente porque seminaristas precisavam de estágio. Então abriu-se aquele campo lá, os seminaristas iam, serviam um propósito, mas não serviam um propósito exato. Será que era ali, naquele bairro, naquela localidade, que Deus queria que o Evangelho fosse pregado fielmente para que uma igreja então ali começasse? Nós acabamos nos envergonhando de algumas coisas, nós acabamos nos questionando: será que devemos investir em Água Branca? Será que devemos reabrir o trabalho em São Raimundo Nonato? Essas perguntas ficam em nossas cabeças, porque nós não sabemos sentar e orar, e saber e rogar a sabedoria de Deus, para que então nós saibamos exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Não vai ser como tão claramente ou tão diretamente como foi no tempo de Filipe. O versículo 26 diz que um anjo do Senhor falou a ele. Nós precisamos lembrar que o livro de Atos é um livro de transição. Muitas coisas extraordinárias, maravilhosas e provisórias estão acontecendo aqui. Anjos não nos visitam mais assim. O conselho dessa igreja, por mais que ore, não terá um anjo nos visitando na próxima reunião falando: olha, fecha a Água Branca e abre São Raimundo Nonato de novo. Não vai acontecer. Mas Deus vai nos mostrando, Deus vai abrindo portas, Deus vai pelas circunstâncias, deixando claro
quando nós realmente nos dedicamos a isso de forma correta, seguindo os meios que Deus estabeleceu, para que então responsavelmente, ou o mais responsavelmente possível, nós continuemos o trabalho missionário, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo. É responsabilidade nossa, é a prioridade da igreja. O Deus continua indo atrás de pecadores por meio do seu povo. E isso nos mostra então que, apesar das estratégias, apesar da nossa responsabilidade, é Ele sim quem direciona o trabalho, é Ele quem governa. E é muito fácil, mas muito fácil mesmo, nos perdermos nisso. É muito fácil nós começarmos a achar que quem faz missões somos nós, quem evangeliza somos nós, no sentido de que, em última instância, depende de nós. Não é assim. Filipe, os apóstolos, os evangelistas, os que hoje estão abrindo a sua boca e testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, são meros instrumentos do Deus Todo-Poderoso, que continua fazendo missões e evangelizando os povos. E nós podemos ter certeza absoluta de que todos os que pertencem a Ele estarão com Ele naquele grande dia. Todas as nações, todas as línguas, todas as culturas terão ali representantes de tempos passados, de agora ou de um futuro ainda, adorando ao Senhor por causa de tamanha salvação. Eu, estudando para esse sermão, eu me lembrei que no ano 2000 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária, um grupo missionário para o Timor-Leste. O Timor-Leste, uma das nações que foram colonizadas por Portugal. A língua lá foi o português durante muito tempo, mas a Indonésia invadiu aquele país e praticamente os destruiu, tirando deles inclusive a cultura e a língua. Quando nós chegamos lá, nós fomos para reestabelecer uma escola e ensinar português para aquelas pessoas, reensinar o português para aquelas pessoas. E obviamente o objetivo principal era pregar o Evangelho para que ali então, aquele país também fosse liberto do catolicismo romano, que chegou ali, como chegou no Brasil, com Portugal. E eu lembro que antes de viajar, alguns amigos meus, eu era da juventude da igreja ainda, e alguns amigos meus insistiam em dizer: mas broto, será que o melhor não é enviar o dinheiro que você vai investir em passagem e tantas outras coisas? Manda para lá, já tem pessoas lá, manda livros, manda literatura, você não precisa ir, é muito alto o custo. E eu lembro que naquele momento, eu nunca me esqueci de alguém que nos disse que missões, evangelismo, não é feito por meio de livros, não é feito por meio de redes sociais, não é feito por esses instrumentos que são tão valiosos para o trabalho, mas no final das contas, missões e evangelismos são feitos por pessoas em contato com outras pessoas. Não interessa se custa muito mandar alguém do Brasil para o Timor-Leste. Será que não é isso exatamente que Deus quer? E o valor dessa passagem ou de qualquer outro investimento é mínimo diante desse propósito. A ideia então de que pessoas fazem missões estando ali com outras pessoas necessitadas reflete exatamente a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele podia ter mandado simplesmente uma mensagem audível dos céus, mas não, ele veio. Ele se encarnou, ele precisava estar aqui, ele tocou nas pessoas, ele esteve com as pessoas, ele foi simpatizante da dor das pessoas. Isso nos lembra então que missões é sim evangelizar, é sim pregar o nome de Jesus Cristo, mas é também o envolvimento. É você saber que você não precisa ir para o Timor-Leste ou investir muito dinheiro nisso, mas qual é o seu envolvimento com
com o seu vizinho? Qual é o seu envolvimento em qualquer aspecto de vida missionária? Nem todos vão, nem todos são chamados para isso. Mas como eu falei no começo, se nós somos salvos pela graça de Deus, inevitavelmente nós estamos envolvidos com o projeto missionário. Qual é o seu envolvimento? Você no mínimo deveria orar mais, para que cada vez mais o reino de Deus se expandisse, não só no Piauí, mas em todo o Brasil e por todo o mundo. E quem sabe então, vemos pessoas daqui se levantando e se tornando ativamente pessoas que vão para outros lugares, com o intuito de levar, sim, o Evangelho de Jesus Cristo para os perdidos. É Deus quem conduz a missão. Filipe poderia ter questionado: mas aqui em Samaria está muito bem, eu vou para o deserto. Filipe poderia ter questionado: mas Deus, será que essa é a melhor estratégia? Sem dúvida alguma era a melhor estratégia, porque nós não conhecemos o quadro todo. Nós achamos na nossa matemática que ali tinha apenas uma pessoa, que na verdade foi uma das pessoas responsáveis pelo surgimento da igreja na África, que em poucos anos já havia ultrapassado o número de membros professos da própria Samaria. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. As nossas estratégias muitas vezes são limitadas, e na verdade até muito mais improváveis. As do Senhor são certíssimas, e a matemática dele sempre está mais certa do que a nossa. Isso nos motiva então a entender que sim, Ele está no controle, é Ele quem conduz, e é Ele então quem produz na missão, é Ele quem dá os frutos, e isso também é motivador. Versículos 27 a 38, leiamos mais uma vez. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Falou de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quem era então esse pecador improvável, numa viagem também improvável, num deserto agora visitado por Deus, por meio daquele servo do Senhor? O versículo 27 diz claramente quem ele era. Primeiro, um etíope. Nós vamos lembrar que quando a Bíblia fala sobre a Etiópia no Antigo Testamento, ela vai usar a expressão Cush, os Cushitas, que quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 10, nós vamos lembrar que são os descendentes de Cã, ou seja, aqueles que não tinham parte na bênção, muito pelo contrário, tinham sido amaldiçoados. Mais uma vez Deus está aqui mostrando o tamanho da sua graça, tratando com a sua salvação, até com aqueles que pareciam não ter qualquer esperança mesmo. Ele era então um gentio, ele estava distante da nação de Israel,
E além de tudo isso, ele era um eunuco. Um eunuco era um homem que, voluntariamente ou não, era castrado, emasculado. Ele deixava então, num certo sentido, de ser homem. Os seus hormônios masculinos então não eram mais produzidos, e isso era muito comum ali naquela cultura, porque os reis, para protegerem os seus haréns, eles precisavam de homens que não seriam tentados a seduzir ou a possuir as mulheres daquele harém. Então vejam a situação desse homem. Um homem que está alheio ao povo de Israel, ele é eunuco, e ele é um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era o tesoureiro da rainha. Quando você lê Candace aqui, não é um nome próprio. Aqui, na verdade, é um título, como o faraó, por exemplo, no Egito. Então, esse homem, ele era muito influente. Ele era muito rico. Ele andava de carruagem e ele havia comprado o pergaminho de Isaías, algo que naquela época valia muito dinheiro. E nisso tudo, em todas essas informações, diz que ele veio adorar em Jerusalém. Bom, mas ele, sendo da Etiópia, da terra de Cush, como é que ele foi para Jerusalém adorar? E aqui a ideia então que de alguma forma, talvez influenciado por alguma sinagoga judaica naquela região, ele queria se tornar um prosélito. Isso aconteceu muito nesse tempo. Muitos estrangeiros se converteram ao judaísmo e se tornaram prosélitos. Mas há um impedimento para esse homem aqui. Ele foi adorar em Jerusalém, mas certamente ele saíra frustrado daquela tentativa. Ele viajara por meses para chegar a Jerusalém. Chegou ali e não conseguiu fazer o que ele queria. Ele não teve acesso a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 23. Deuteronômio, versículo 23. Capítulo 23, versículo 1. Deuteronômio 23, versículo 1. Diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Era uma lei de Deus, que aquele homem, por mais que ele desejasse, por mais que ele quisesse, ele não poderia adorar a Deus no seu santo templo ou na Assembleia dos judeus. Então imaginem mais uma vez, olha a imagem, olha a figura que está colocada para nós aqui. Um homem que era riquíssimo, que tinha uma posição altíssima, mas que por causa de outras características era completamente desprezado pelo povo de Deus, e por que não, pelo próprio Deus. Mas Deus, Ele pode desprezar por um tempo, mas quando Ele decide colocar a sua graça, e o seu amor, e a sua eleição em alguém, nós podemos ter certeza absoluta de que, independente de qualquer característica, essa pessoa será salva pelo Senhor. Nós temos aqui então o poder do Evangelho manifestado já no início do capítulo 8 contra poderes mágicos, agora nos mostrando: não há barreiras, não há qualquer obstáculo para o Senhor, cultural, cor da pele, situação sexual, nenhuma barreira para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo atinja o coração de um pecador improvável e ele venha a crer e com isso receber a vida eterna.
Esse homem então, que certamente se frustrara em Jerusalém, ele está voltando, mas apesar da frustração, ele está lendo o profeta Isaías. Ele comprara, ele adquirira o pergaminho. Ele está ali lendo, e ele começa a ter então uma interação agora, não apenas com a palavra de Deus, mas ele começa a ter a interação também com o evangelista Filipe. Isso nos dá uma lição maravilhosa. Nós temos batido na tecla de como Atos é um livro que depõe contra o movimento dos desigrejados. O desigrejado, ele acha que ele pode simplesmente adorar a Deus, servir a Deus, ficando em sua casa e lendo a sua Bíblia por conta própria. Quando esse texto vem nos mostrar que a mera leitura da palavra de Deus, sem a exposição da mesma, sem a aplicação da mesma, sem que ela seja então instrumento daquilo que nós chamamos pregação fiel, ela não é suficiente. A leitura, então, ela precisa ser complementada com a explicação, com a explanação e a aplicação da mesma. Sim, nós fazemos nossas devocionais, sim, nós temos nossas leituras bíblicas diárias, mas essa não é a vida cristã. A vida cristã é estar então debaixo de alguém que o Senhor Deus levanta para ser a boca dele no meio do povo, explicando a palavra de Deus e fazendo com que ele continue então salvando pecadores improváveis. Aqui a imagem fica até um pouco cômica. O Espírito Santo já tinha levado Filipe para o deserto. E agora o Espírito manda que Filipe se aproxime de um carro em movimento. O texto é bem claro. O versículo 30 diz que Filipe está correndo. Não parece uma estratégia evangelística muito produtiva? Imagine se os seminaristas começassem agora a correr atrás do táxi e ver se a pessoa ali está lendo a Bíblia, bater na janela, correndo. Está entendendo o que você está lendo aí? Eu posso te explicar. Deixa eu entrar. Uma coisa que parece meio esdrúxula e absurda, mas o Espírito Santo faz isso então, para que aquele homem entenda que aquele servo do Senhor surgiu do nada e está ali para ajudá-lo a compreender a palavra que ele estava lendo. Filipe obedece. Ele pergunta ao etíope: compreende o que vens lendo? E aquele homem de alta posição, ele não é nem um pouco orgulhoso. Ele responde: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Você tem o coração aprendiz que esse homem aqui tem? Ou você já sabe tanto da Bíblia que você apenas ensina a Bíblia e não aprende mais dela? Como é que é o coração dos seminaristas? Será que o seminarista consegue ficar aqui apenas aprendendo, ou ele tem que ensinar alguma coisa? Afinal de contas, ele é seminarista. O nosso coração aprendiz nos mostra muito a respeito da nossa posição em relação ao que Deus faz por nós. O orgulho é quebrado, a soberba é tirada, e nós ficamos ali como aprendizes maravilhosos, querendo mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Esse homem certamente era um neófito. Ele estava lendo Isaías 53 e não conseguia entender absolutamente nada, não conseguia fazer as relações. Então Filipe, o servo de Deus, começa a explicar a ele, a partir daquela profecia maravilhosa, que aquilo já era o Evangelho, aquilo já estava mostrando Jesus Cristo. Ele responde a pergunta do versículo 34, fala de si mesmo ou de algum outro? E claramente Filipe mostra e anuncia a Jesus. Vejam então o privilégio que nós temos, não apenas de sermos aprendizes, termos um coração aprendiz, mas sermos também
também aqueles que ensinam a palavra. Isso não é um privilégio apenas meu, isso não é um privilégio apenas dos seminaristas, isso não é um privilégio apenas dos presbíteros ou diáconos. Isso é um privilégio de todo crente que foi salvo pela graça do Senhor. Qual foi a última vez que você discipulou alguém? Qual foi a última vez que você teve tempo de poder explicar uma passagem da Bíblia para alguém no seu trabalho? Qual foi a última vez que você ofereceu uma Bíblia a alguém dizendo, leia, e se você tiver alguma dúvida, me procura e a gente conversa sobre isso? Talvez uma dúvida surja que você precise procurar um presbítero ou alguém mais experiente. Mas todos nós que somos salvos pela graça de Deus temos o privilégio de explicar a palavra, de abrir a palavra para alguém. Pais, qual foi a última vez que você ensinou a Bíblia para os seus filhos? Talvez isso nunca tenha acontecido na sua vida. Sempre quem fez isso foram as tias do departamento infantil. Sempre quem fez isso foram as pessoas que se dedicam a isso. E nós perdemos o privilégio que Filipe aqui teve, de simplesmente abrir os olhos daquele homem, explicando para ele que aquele texto falava de Jesus Cristo. É claro que o poder, isso está aqui nos nossos pontos, o poder, a ação é toda do Espírito Santo, mas Ele nos usa. Nós somos instrumentos, nós devemos ser. Nós todos, em uma certa medida, somos discipuladores. E certamente temos experimentado muito pouco disso. Nós não temos ideia daquilo que uma simples explicação pode gerar na vida de alguém. É uma semente plantada, muitos frutos serão gerados lá na frente. Nós não somos Deus, não somos chamados para ver todo o quadro, mas sermos fiéis naquilo que Ele nos dá. E é exatamente isso que acontece aqui. A interação é fantástica. Explica-se em Isaías 53, mas não só isso, o versículo 35 fala que, começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, Filipe aproveitou ali aquele tempo que ele teve e usou outras passagens para falar ainda mais daquele eunuco sobre o reino de Deus. Tanto é que aquele eunuco aprendeu a respeito do batismo. Nós não sabemos quais textos Filipe utilizou, mas talvez o da grande comissão, Mateus 28, quando ali é dito que fazei discípulos de todas as nações e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez Filipe tenha feito a relação entre circuncisão e batismo aqui agora na nova aliança. Mas uma coisa nós sabemos, esse homem, quando viu água, ele faz uma pergunta clara. Tem água aqui, nós estamos no meio do deserto, mas tem um fiapinho de água aqui. Quem impede que eu seja batizado? Esse é o fruto que nós desejamos na pregação da palavra. Esse é o objetivo que nós desejamos no discipulado. Não é simplesmente eu treinar os meus dons, não é simplesmente eu ser capaz de ensinar a palavra com fidelidade. O meu objetivo ao abrir a palavra de Deus e explicá-la de uma forma simples ou mais profunda a alguém é que aquela pessoa cresça em Jesus Cristo, se converta, seja batizado. Como nós estamos distantes dessa prática tão simples e que deveria ser tão corriqueira no meio do povo de Deus. O que impedia aquele eunuco de ser batizado? A resposta de Filipe no versículo 37 é clara: nada. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui então aquela polêmica é instaurada.
O que é necessário para que alguém seja recebido numa igreja por meio do batismo? Nós começamos mais uma classe de catecúmenos. Graças a Deus, há uma semana atrás, na nossa primeira aula, tínhamos alguns alunos. Hoje, muito mais. Pessoas procurando, então, estar nessa comunidade aqui por algum motivo, certamente, aprender mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Ter mais e mais comunhão com Ele. Mas o que é necessário, então? Como é que um conselho de uma igreja avalia se uma pessoa pode ou não ser recebida como membro? Alguns vão argumentar, basta que ela diga Cristo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas nós sabemos que isso é apenas um resumo daquilo que Filipe havia ensinado àquele homem e que ele havia recebido com fé. Não tem uma regra. Não são 6 meses, ou 3 meses, ou 1 ano de catecúmenos. Mas é o necessário para que tenhamos o discernimento de perceber, sim, se pelo menos externamente a profissão de fé daquela pessoa é tão especial quanto essa que o eunuco aqui faz. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa profissão de fé, então, para esse adulto, é mais do que suficiente para que eles fossem até aquela água e para que Filipe batizasse o eunuco. Mais um outro problema aqui. Filipe era diácono. Quer dizer então que ele pode batizar, os diáconos podem batizar? Ora, nós temos visto que tanto Estevão quanto Filipe eram diáconos e evangelistas. O que Estevão fez naquele dia na sua defesa, ao pregar o evangelho tão precisamente, a ponto de ser morto, ele o fazia não como um diácono, mas sim como um evangelista. Assim como Filipe vai a Samaria, não como um diácono, mas como um evangelista. E aí nós entendemos algo tão maravilhoso. Por que é que vocês nunca viram outra pessoa que não o ministro da igreja batizando alguém? Você vê isso em outras comunidades. O líder da célula tal, o discipulador tal, tem o privilégio de batizar aqueles. Isso não é bíblico. Porque aquele que foi chamado para o ministério da palavra, ele foi chamado para o ministério dos sacramentos também. Na verdade, o ministério da palavra e dos sacramentos. Não é porque o pastor é mais especial do que outro. É porque nós seguimos à risca aquilo que a palavra de Deus ensina. Quem prega a palavra é quem batiza. Quem prega a palavra autoritativamente é quem administra o sacramento da ceia do Senhor. Quem prega a palavra, quem foi separado para isso, chamado para isso, treinado para isso, teve os seus dons reconhecidos e foi ordenado para isso, é quem realiza aquilo que o Senhor Deus faz por meio da sua graça. Filipe, sim, diácono, está aqui pregando a palavra, ensinando a palavra e batizando, porque ele também era um evangelista. E é por isso que o entendimento é claríssimo agora, de que aqueles homens poderiam sim ir até aquela água, e para que o ritual do batismo acontecesse. Mais uma outra questão é levantada. Os nossos irmãos batistas querem insistir aqui então, que o que aconteceu ali foi que Filipe mergulhou o eunuco naquela água. E nós olhamos para o texto e a simples geografia nos mostra que isso era impossível. A água aqui claramente não era em tanta abundância assim, porque se tratava de um deserto. Não houve uma imersão. E o que nós gostaríamos que os nossos irmãos batistas reconhecessem biblicamente, eu vou já ler para vocês aqui, é que nem todo batismo com água deve ser feito por imersão. Isso é ir além das Escrituras.
exigência que nem Deus faz. O que Deus mostra claramente é que deve ser com água. E nós poderíamos contender aqui num debate interessante que é geralmente pouca água. A linguagem aqui utilizada é que ele mergulhou, o velho argumento do batizo, que significa mergulhar, mas significa outras coisas também, e o fato de que eles entraram na água, desceram a água e saíram da água. Ora, se o eunuco foi mergulhado, então Filipe também mergulhou. Porque os verbos são utilizados para ambos. E nós certamente não podemos colocar aqui a nossa crença sobre como o batismo deve ser feito. Mas nós devemos deixar que a palavra de Deus nos ensine como isso se manifesta. Se você quer ser presbiteriano e por sua vez bíblico, a Confissão de Fé, no seu capítulo 28, que fala sobre o batismo, no parágrafo 3º, diz assim: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. E aqui a gente aprende, mesmo no meio presbiteriano, que a gente usa a palavra errada.